Prazer Sim, nessa manhã, Sim. que o Espírito Santo de Deus te conduza, né, te ajude, porque tem que ser o Espírito Santo de Deus, irmão. Se não for Ele, não vai ser mais ninguém. Então, eu louvo e agradeço a Deus pela vida do diácono Augusto, pela sua família, pela sua esposa, e graças a Deus por isso. Então, Amém. amado do Senhor, se tu uma bênção. Obrigado, pastor. Bom dia, irmãos. Bom estar aqui na casa dos Deus, na casa do Senhor, né? Como sempre fazemos, né? Em nossa rotina domingueira. Estamos aqui pela manhã, bastante, se Deus quiser, se Deus assim o permitir, estaremos também. Que os irmãos também que estejam nos assistindo por vídeo, né, pela mídia, também sejam abençoados nesse dia. Uma palavra de oração. Pai querido, Pai amado, que Tua presença, Senhor, possa ser notória nesse lugar, nessa manhã, meu Pai. Perdoa, meu Pai, nossos pecados, perdoa os meus pecados, meu Pai. Que o Senhor possa ser, meu Pai, que eu possa ser usado por Ti nessa manhã, meu Pai. Que de meus lábios fluam palavras de sabedoria, de instrução para o Seu povo. E que Tua presença aqui, meu Pai, nessa manhã, a presença do Santo Espírito, Senhor, possa ser notória, possa ser, meu Pai, perceptível a cada um de nós. Te agradecemos a Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Convidar os irmãos a estar abrindo as suas Bíblias no livro de Efésios. Eu gostaria que vocês ficassem de pé para estarmos lendo essa palavra. Efésios 4, do versículo 1 ao 6, é uma palavra simples, mas que com certeza vai falar profundamente nos nossos corações. E ela trata de um tema muito complexo, porém de real importância dentro das igrejas, não somente da nossa, que ela fala da unidade, unidade da fé, unidade da igreja, unidade dos irmãos. Na minha versão, que é a NAA, diz que: por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Aqui Paulo afirma que há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Deus, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Pode sentar. Paulo traz à tona, através dessa passagem, desse texto, um tema de extrema importância, que é a unidade. E ele expressa isso com bastante esmero no texto, e deixa claro que a resposta de Deus para a desarmonia no mundo é Cristo. Só existe uma resposta para tratar, para cuidar, para sarar a desarmonia que hoje existe no mundo. Todas as pessoas, através de Cristo, se tornam uma só. Isso aí é que traz a nossa unidade, traz a nossa união, traz o amor que existe entre todos nós aqui. Interessante quando o Júnior tratou o pastor Ednilson aqui como irmão Ednilson. Então ele quis trazer aqui, quis dar a ideia de que ele faz parte do corpo de Cristo. Ele não é apenas só um pastor, mas ele é um de nós. É um irmão, a gente trata como irmão, assim como ele nos trata também como irmão. E aí começa a existir uma unidade. O pensamento dele se aproxima do nosso, ele está vinculado, está amarrado ao nosso pensamento também. Quando nós pensamos em crescimento da igreja, quando nós pensamos em crescimento espiritual, e não somente meu, mas de cada um de nós.
Tem um teólogo suíço chamado Marcos Barthes. Ele observou o seguinte: a igreja tem o seu lugar e opera entre Cristo e o mundo. Ele afirma que ela não é mediadora da salvação, não é a salvadora do mundo e nem mesmo uma comunidade redentora, mas ela conhece e torna conhecido o Salvador e a salvação. E quem é a igreja se não somos nós? Não é esse tempo. Hoje estamos comemorando nesse mês 26 anos da instituição Nova Vida no Jardim Catarina, mas não comemorando 26 anos meu ou seu, como pessoa, como igreja, como unidade da igreja, como membros desse corpo que Cristo implantou nesse lugar. Que a igreja não veio para aqui apenas no estalar de dedos, já foi um projeto de Deus. O pastor Denilson estava no Alcântara. Eu lembro também que eu estava no Alcântara nessa época, eu me converti no Alcântara, e as portas daquela igreja abriram um leque na minha vida, trouxe salvação não somente para mim, para minha esposa, mas para a minha família. E foi um berço, foi um abraço, e aquela recepção que eu tive, eu lembro, isso aí eu falo sempre, algo que me deixou sensibilizado foi quando, depois de eu estar lá, de ter visitado a igreja, me apresentaram como visitante, alguns dias depois eu recebo em minha carta uma carta da igreja, agradecendo pela visita. Isso aí, eu nunca tinha acontecido isso na minha vida, por todos os lugares que eu havia passado. Isso aí me atraiu, isso aí sensibilizou o meu coração, isso aí começou a cicatrizar feridas que eu tinha na minha vida pelo meu passado. Eu não era evangélico, a primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica foi no Alcântara, há mais de 26 anos atrás. Eu digo a mais porque lá eu fiz o CETEB, que hoje aqui a gente chama de CDBB, mas era a CETEB, lá eu me batizei. Lá eu comecei a dar uma nova formatação no meu pensamento, na minha vida. Eu vinha de um mundo totalmente desumano, que eu vinha do espiritismo. Eu lembro perfeitamente que naquela semana que eu fui na igreja, o Senhor começou a abrir meus olhos. Eu estou falando isso até numa forma de testemunho, para vocês perceberem que nem todos que estão aqui já nasceram em berço evangélico, mas que a conversão ela é possível quando nós nos esforçamos, quando nós perseveramos, como o pastor Edenilson falou aqui. Nós precisamos perseverar em nossa caminhada, não desistir, porque olha, tropeços, pedras de tropeços, eu encontrei muitos pelo meu caminho. Eu lembro que naquela semana estávamos preparando para uma festa lá no Espiritismo. Eu havia sido recarregado de levar algumas coisas, mas naquela semana o Senhor começou a abrir meus olhos, e eu comecei a enxergar coisas que eu não tinha visto antes. Nós fomos levar lá numa sexta-feira, entregar lá no centro, mas naquele momento eu e minha esposa tomamos uma decisão de comunicar a eles: olha, estamos trazendo, mas não vamos participar. A festa seria no sábado, no dia 13 de junho, e no dia 14 de junho eu estava na igreja Nova Vida do Alcântara para não mais sair. Esta é a história da minha vida. Houve alguns deslizes, sim, claro que houve. Eu não estava preparado para aquela mudança tão radical em minha vida, mas eu perseverei. Eu lutei contra todo tipo de barreira. E é isso que Paulo fala justamente aqui, quando ele diz: para que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão de espírito. Paulo convoca aqui os efésios a repensar e fazer o meia-culpa, olha, o que eu estou errando, em que eu posso mudar, o que eu preciso fazer para ser considerado filho de Deus. Ele traz essa exposição e diz que devemos viver dignamente como a igreja, como igreja de Cristo,
não pelo mero sentimento de ser bom ou ser respeitado pelas pessoas, porque a igreja, ela ministra Cristo aos homens, na minha vida e na sua vida. Essa é a função da igreja, ministrar a presença de Deus, ministrar Cristo, ministrar que Ele é o Salvador, colocar em nossos corações esses sentimentos. Mas é importante nos atentarmos que a igreja precisa caminhar junto. Quando a gente fala em julgo desigual, é como a gente, não posso eu pensar de uma forma e o outro irmão pensar de outra. É lógico que isso aí vai criar uma brecha, e é justamente aí que o nosso inimigo trabalha. Nós somos responsáveis pelo crescimento, pela continuidade do crescimento da nossa igreja, não somente nesses 26 anos, mas nos próximos aniversários, que eu creio que serão melhores do que esses de agora. Eu creio que essa igreja vai estar lotada de pessoas sedentas da presença de Deus. Entendo perfeitamente que hoje, por ser um feriadão, é óbvio que muitas pessoas estão viajando. Eu gostaria de estar fazendo isso, mas não foi possível. Tivemos compromisso aqui ontem com jejum sabático. Hoje estamos aqui pela manhã à noite. A minha esposa, junto com mais uma ou duas irmãs, estarão recepcionando o pastor visitante da noite, do culto da noite. Então eu não pude ir, estou aqui, mas graças a Deus por isso, porque estou sendo abençoado. E não é um enfado isso para mim, não é um sacrifício, é um prazer. Minha esposa até viu a mensagem da minha filha, perguntou assim, estava em casa, eu falei assim, olha, nem respondo, porque se chamar para sair eu não vou. Eu estava em casa ontem lendo a palavra, estudando a palavra, porque eu preciso, entender a palavra para que eu possa falar para os irmãos. E essa palavra, ela precisa fazer efeito em mim, ela precisa ser um remédio em minha vida, ela precisa cicatrizar feridas que existem dentro de mim ainda. Mas nós temos que ter mudanças dentro da nossa igreja. Quando eu digo igreja, vocês, nós somos igreja. Nós precisamos trabalhar para o engrandecimento, para a honra do Senhor Jesus. Não é para a minha honra, eu não preciso aparecer, eu não vivo disso. Precisamos fazer na igreja de forma que não haja partidarismo ou preferências carnais. Não podemos agir como os fariseus faziam, que iam, sentavam-se à frente das primeiras cadeiras da sinagoga, falavam em praça pública e agiam de forma totalmente diversa daquilo que Cristo ensina, da mensagem que Paulo traz para nós. Paulo é categórico em dizer que devemos buscar a unidade dentro da igreja. E ele diz que há somente um corpo e um só Espírito. Não é o meu Deus e o seu Deus, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Cristo. Ele não morreu só para mim ou para você, Ele morreu por todos nós. E a salvação, ela é alcançável, ela é tocável por cada um de nós, por todos nós. Paulo inicia esse texto afirmando que ele é prisioneiro de Cristo, em Cristo, e ele não se lamenta por isso. Pelo contrário, mesmo prisioneiro, ele consegue expressar palavras de ânimo, palavras que provocam o sentimento de perseverança no povo. Em todas as cartas paulinas a gente consegue perceber isso. Ele sempre tem palavras de ânimo, ele nunca desanima ninguém, porque é isso que Cristo quer, que nós continuemos a caminhar. Lutas vamos ter muitas. A doença não dá não dá em árvore, dá em pessoas. Doença dá em pessoas. Desemprego também dá em pessoas. Lutas em pessoas,
A gente não vê árvore chorando, árvore lamentando. São pessoas que choram, que lamentam. Mas o Espírito Consolador está aí justamente para agir em nossos corações e nossas mentes e trazer a paz que nós tanto buscamos. A tônica desse versículo que Paulo afirma ser prisioneiro é dizer que eles foram graciosamente convidados. Nós não fomos só chamados, nós fomos graciosamente convidados para ter uma nova relação com Deus e que ainda não nos apoderamos de todos os seus benefícios. Existem benefícios que nós não tomamos posse ainda, porque muitas vezes nós somos vacilantes em nossa fé. Muitas vezes nós duvidamos da capacidade que o Senhor nos dá de crescer, de obter a graça que Ele coloca a nosso dispor. Ele fala aqui, começa falando em humildade, e a humildade é justamente o sentimento de gratidão da dependência, pela dependência de Deus. E é justamente o contrário, né, de orgulho. Humildade é o contrário de orgulho, o contrário de vaidade. A gente não faz aquilo para engrandecimento. Eu não faço nada para engrandecimento meu. E eu creio que vocês também fazem dessa mesma forma. Nós somos servos do Senhor. Nós somos voluntários de uma obra que não está concluída. E não importa a idade para a conclusão. O pastor Denilson estava anunciando aqui o batismo de 4 idosos. 4 idosos. Isso o que é isso, gente? É o agir de Deus, não importa a idade. A gente fica, eu já estou no final de vida, já não. Não. Nós precisamos acreditar que nós temos muito tempo de vida ainda. Eu não posso achar que esse é o último dia meu. Eu não posso achar isso, porque eu não sou dono de mim, não sou eu que determina isso, não sou eu que aperto o botão, é o Senhor. E eu não estou preocupado com a hora, nem com o dia. Eu quero servir o Senhor a cada dia, todos os dias, todos os momentos da minha vida. Ele fala também em mansidão, que significa mais que uma modéstia. Ser manso, ser pacífico, submisso e dócil. Ele fala também em longanimidade, que é um espírito resistente e infatigável, que sabe resistir ao sofrimento e à provocação. É o contrário de irritabilidade, de irascibilidade. Ou seja, eu não vou me irritar, eu não vou ficar irado a qualquer coisa. Não. Precisamos entender o agir de Deus nas nossas vidas. Precisamos saber que muitas vezes vamos ser provocados para nos irarmos, para ficarmos irritados, e às vezes até falar palavras que no nosso íntimo, no nosso coração, a gente não quer falar aquilo. E o mais importante de tudo, gente, é suportando-nos uns aos outros, e no final ele diz, em amor. Porque é difícil, né? Pensa bem, às vezes tem pessoas que são chatas, e a gente precisa, né, abraçar aquela pessoa. Olha, a gente precisa, como seres humanos, como humanos, nós sabemos que tem pessoas chatas, mas precisamos olhar aquela pessoa também como um filho de Deus, como um servo do Senhor. E muitas vezes são pessoas que são carentes, que a gente apenas precisa abraçar. Olha, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. E o coração daquela pessoa muda, a pessoa deixa de ser chata. E será que não somos nós os chatos? Será que nós não somos exigentes demais? Será que nós não achamos muitas vezes que, olha, fulano é chato, mas na verdade nós é que estamos vendo que ele é chato e ele não é? Ele apenas não faz coisas para nos agradar, mas para agradar o Senhor. Muitas vezes achamos que as pessoas
não são simpáticas, porque não são simpáticas para nós, mas são simpáticas ao Senhor. Porque fazem a vontade de Deus, mas não fazem a minha vontade, não fazem aquilo que venha me agradar, porque é isso que o Senhor colocou em seu coração. Precisamos saber perdoar, precisamos fazer um meia-culpa. E por que eu continuo ainda sem gostar daquele irmão, sem falar com aquele irmão, sem falar com aquela irmã? Eu, como disse, olha, é só questão de apertar um botão. Eu não sei o dia, não sei a hora, e nenhum de nós sabe o dia, nenhum de nós sabe a hora. Unidade em espírito é a responsabilidade nossa em manter a unidade na igreja. Nós temos essa responsabilidade. Dar um passo à frente, dar um passo em direção àquele irmão que a gente não gosta, de abraçar. Você já olhou para o seu irmão do seu lado hoje, já deu um sorriso para ele? Já tocou no seu irmão, falou assim: eu te amo, meu irmão. Pois é, a gente precisa fazer isso. Eu estava vindo ontem de Papucaia, parei para abastecer. Aí lá no posto minha esposa falou assim: me dá um abraço, sentindo falta do seu abraço. No posto de gasolina. Eu falei assim: tá, minha filha, vem cá. Entendeu? Então a gente deixa aquela rotina de a gente chegar na igreja, às vezes cumprimenta o irmão lá embaixo, entra correndo, senta aqui, às vezes fala com um, fala com o outro, mas olha, são tantas as pessoas, e a gente precisa daquele olhar, daquele sorriso. Precisamos nos mostrar simpáticos, precisamos atrair aquela pessoa em amor, quando o Senhor diz: suportando-vos uns aos outros em amor. É óbvio que nem todos são assim íntimos de nosso relacionamento. A gente tem uma intimidade maior com uma ou outra pessoa, mas isso não significa que devemos fazer acepção de pessoas. Gente, a igreja é uma, todos adoramos o mesmo Deus. Eu estou pensando diferente? Paulo ainda afirma que é um só corpo, e essa afirmação se faz referência à igreja, ao corpo de Cristo. O corpo não é o corpo de Cristo, mas é o corpo da igreja. A igreja é um corpo, com cada um de seus membros. E ainda fala também um só Espírito. E aqui que entra algo interessante: quando nós praticamos algum pecado, quando nós cometemos alguma falha, e que nós trazemos um desconforto para o Espírito Santo, quando nós entristecemos o Espírito Santo, isso é terrível, isso é desastroso, porque o Espírito Santo se afasta de nós. Precisamos fazer tudo para agradar o Espírito Santo de Deus, obedecendo às suas premissas, às suas orientações, através dos apóstolos, através da palavra que nos é ministrada todos os dias. E eu digo todos os dias porque todos os dias nós temos que estar lendo, todos os dias nós temos que estar buscando a presença de Deus. E ainda fala também de uma só esperança nesse texto. E a esperança de quê? Do chamado. Aquilo que nós possuímos quando respondemos à proposta da graça, quando nós aceitamos o Senhor com a proposta da salvação. É aquela esperança de participarmos da glória do nosso Mestre, do nosso Senhor, no lar que está sendo preparado para nós. Isso aqui é passageiro, mas nós temos um lar preparado para nós. Conforme o pastor falou recentemente, estradas de ouro, não efetivamente de ouro, mas quando a gente fala de ouro é porque é algo assim de grande valor. Porque é espiritual, não tem ouro físico, não tem ouro metal, matéria, mas tem o ouro em valor. Aquilo que nós não conseguimos ter aqui, nós teremos lá. Isso aí é esperança, é fé. Quando fala também um só Senhor como Mestre, Cristo ordena nossa adoração a Ele. Nós devemos adorar somente ao Senhor Jesus.
uma só fé, a alegria comum de perdão e adoção fornece igualmente o fundamento para a unidade da igreja. E termina dizendo: um só Deus e Pai de todos. E ainda diz aqui, todos nós somos pináculos na igreja por Cristo e pelo Espírito. Ele é sobre todos, é soberano e supremo. Paulo, um pouco antes, lá no livro de Gálatas, ele entra com algumas informações que corroboram pelo que está escrito aqui. Um pouquinho antes aí, você vai voltar em uma ou duas folhinhas, o livro de Gálatas é logo antes de Efésios. Gálatas 5, a partir do versículo 22. Só voltando umas 2 ou 3 folhinhas, dependendo da versão, dependendo do tamanho da letra, né? Que diz que, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desígnios. Essas são as benesses que receberemos, que vamos receber pela nossa fidelidade ao Senhor Jesus, pela nossa caminhada constante, por nós não desistirmos, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das batalhas que travamos todos os dias, e geralmente contra nós mesmos, contra a nossa forma de pensar, contra as nossas prioridades, que muitas vezes, não vou na igreja agora não, vou deixar para ir à noite, porque tem outras coisas para fazer. Precisamos nos organizar em nossas prioridades. Tem um ditado, do mundo, que diz que falta de tempo é desculpa dos que perdem tempo por falta de método, de prática, de agenda. Precisamos dar as mãos, precisamos abraçar os nossos irmãos, precisamos entender que não existe ministério, departamento, setor, fulano A ou fulano B, todos somos iguais na presença de Deus. Nós somos como elos de uma corrente. Se você consegue imaginar uma corrente, você consegue visualizar uma corrente? Pois é, os elos são todos iguais. E todos trabalham com a mesma força, com a mesma pressão, para que não se arrebente. Em benefício de quem? Do elo ou da corrente? Da corrente. Quando nós nos esforçamos aqui, eu não estou me esforçando para mim, eu estou me esforçando para a igreja. Quando você faz o seu papel, quando você se esforça em algo que você foi designado para fazer, você está fazendo pela igreja. É como o nosso lar. Eu acordo pela manhã, eu não fico esperando que minha esposa vai arrumar a cama, não, eu vou lá e arrumo. Por quê? Eu preciso ter minha casa organizada, assim como ela. Muitas vezes ela não tem tempo, o irmão aqui às vezes não tem tempo de fazer algo na igreja, eu vou lá e faço. Tivemos agora a notícia do diácono Alcides, que está adoentado, ele comunicou que vai ficar afastado por uns dias. Ele é o diácono responsável por abrir a igreja na segunda-feira. Obviamente que alguém vai ser designado para isso, porque a obra do Senhor não pode parar. Nós estamos aqui justamente para isso. O livro de Gálatas também ainda fala, o Paulo, no capítulo 5 ainda, no versículo 13. Abre lá, por favor. Vocês já estão abertos aí, né? É só ver lá no capítulo 5,
versículo 13, para a gente encerrar, e para vocês pensarem. Esses são versículos para pensarmos. E diz: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame o seu próximo como a você mesmo. Versículo 15, ele é mais contundente, que ele diz: mas se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado para que não sejam mutuamente destruídos. Paulo, ele é muito assim bravo, né, na colocação desse último versículo, quando a gente começa a pensar, até quando a gente pensa mal de um irmão, quando a gente deseja algo ruim para um irmão, porque não gosta do irmão, mas aquele irmão não merecia estar naquela posição que ele exerce na igreja. Então Paulo chama atenção com relação a isso. Ele fala: olha, cuidado, porque o mal que você deseja para o outro, ele pode voltar para você. E aí não existe unidade, aí não existe cumplicidade, aí não existe amor pelo irmão. Aí começa a ter a destruição, que muitas vezes acontece isso. Eu não estou falando aqui na nossa igreja, isso não tem, amém? Isso não existe aqui, mas tem igrejas que acontece isso, tem comunidades que isso acontece. E Paulo fala justamente aos Efésios por causa disso. Aliás, ele que fala aos Gálatas. Mas é o mesmo padrão de carta, o mesmo padrão de epístola que Paulo usa, um chamamento à unidade. Essa manhã que a gente possa verdadeiramente entender, esmiuçar nessas palavras, nesses versículos, e entender que o Senhor, Ele fala através de Paulo para unir a igreja. Não podemos pensar em abrir espaço para que o inimigo venha agir e separar os irmãos, afastar os irmãos, desunir os irmãos. Precisamos nos esforçar, isso depende da gente, depende de nós. Eu sei que o Senhor está falando no seu coração nessa manhã, e você está fazendo meia-culpa. Olha, eu poderia ter sido melhor nisso, eu poderia ter sido melhor naquilo. O que eu posso fazer para melhorar a vida do meu irmão? O que eu posso fazer para dar mais conforto ao meu irmão? O que eu posso fazer? Feche seus olhos e pense nisso. O que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida, o conceito que nós temos de igreja? Pense nisso. É um momento de reflexão, é um momento de você pensar e intimamente. Fala com o Senhor nesse momento, nessa manhã. Aproveita esse momento, fale com Ele. Como eu disse, nós somos falhos. Vamos fechar a mente e não vou me lembrar daquilo que eu fiz de errado, ou daquilo que eu poderia fazer de certo e não fiz. Peça ao Senhor para Ele sondar o seu coração. Fale com o Senhor: sonda, Senhor, meu coração. Venha trazer, meu Pai, à minha memória aquilo que eu não sou capaz de lembrar. Venha, meu Pai, fazer, meu Pai, com que meu coração deseje mudanças em minha vida.
Que haja em mim, meu Pai, um novo ser. Que haja em mim, meu Pai, um novo homem, uma nova mulher. Senhor, alcança a vida, meu Pai, de cada servo teu, cada pessoa dessa igreja. Alcança, meu Pai, a vida também daqueles que não estão presentes, meu Pai, onde quer que eles estejam, que o teu Santo Espírito possa alcançá-los. Que eles sejam, meu Pai, da mesma forma, meu Pai, abençoados pelo seu Santo Espírito. O Santo Espírito possa fazer morada no coração de cada um deles. Vai de encontro, Senhor, aos nossos jovens, futuro de nossa igreja. Capacita, meu Pai, cada vez mais, cada um deles, meu Pai. Toma posse, meu Pai. Toma posse de nossas vidas. Aleluias. Vamos cantar esse louvor?